Graça e paz, queridos. Meu nome é Erika Esprício, eu sou a sua professora da Escola de Líderes e hoje nós teremos a nossa 10ª aula do módulo 3, que é a aula que fala sobre a introdução da homilética. Chegou o nosso tempo, amém, de romper, de entender essa questão da homilética, mas o que é homilética? É uma apresentação. Então hoje eu estou aqui para trazer para vocês esse ensinamento. E o versículo de inspiração da nossa aula está em Marcos 16, 15 e 16, que diz assim: E disse-lhes Jesus: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Sim, a nossa importância é com essas vidas, para que elas tenham a oportunidade que nós tivemos de conhecer o Senhor, amém? De conhecer os seus mandamentos, de andar de acordo com os seus princípios, e é muito importante que a gente não perca a oportunidade de andar com o Senhor e de ser conhecedor da palavra, amém? Então vamos lá. A lição da homilética, ela fala o seguinte para nós. Aqui na introdução tá assim, ó. Homilética, na verdade, esse tema, esse nome homilética significa a arte de pregar sermões religiosos. A ordem do Senhor Jesus tornou a pregação uma marca distintiva do cristianismo. Nenhuma outra religião jamais tomará a reunião frequente e regular de massas humanas para se ouvir a instrução religiosa e a exortação como parte integrante do culto. O estudo da homilética ganhou força justamente por essa característica marcante. Segundo o dicionário Coogan-Oasis, homilética é a eloquência de púlpito da catedral, a arte de pregar sermões, e podemos acrescentar que é uma habilidade de compor e de pregar sermões. Vejamos, portanto, alguns elementos fundamentais da homilética. Vamos lá. Noções gerais do sermão. Tópico 1, o texto. Ter um texto bíblico como base de uma pregação continuamente nos fará lembrar o fato de que a nossa tarefa não é guiar o povo mediante a nossa sabedoria, e sim comunicar-lhes os ensinos de Deus, contidos em sua palavra. A escolha de um texto é muito importante. Uma escolha bem feita e feliz dá bom ânimo ao pregador no preparo e na proclamação do sermão, e o ajuda a conquistar a atenção dos ouvintes. Um bom texto para pregadores iniciantes é aquele de significado bem claro, de fácil interpretação e bem conhecido. Esses fatores facilitarão o trabalho homilético para a composição de um bom sermão. Então, mesmo que eu seja uma psicóloga, veja, eu estou no púlpito, então eu não vou pregar autoajuda com o meu conhecimento técnico de psicóloga. Ao contrário, eu vou usar um sermão, vou usar uma palavra bíblica, um texto bíblico para elaborar o meu sermão, amém? Mesmo que eu tenha todo o conhecimento técnico, eu tenho que entender que eu estou pregando algo religioso, algo que vai mudar a vida da pessoa. E o que muda a nossa vida? A palavra de Deus, amém? Ela é capaz de mudar a nossa vida. Então, é através da palavra. Então, o texto vai ser escolhido de acordo, né, com a Bíblia. E, inicialmente, quando eu ainda não tenho tanta habilidade assim, eu posso fazer uso de um texto mais conhecido, um texto que seja de fácil interpretação, que eu consiga entender, compreender, e o Espírito Santo vai acabar me induzindo, me levando, amém, ao sermão mais preciso para aquelas pessoas. 1.2 fala sobre a interpretação de texto. Não é aula de língua portuguesa, mas nós precisamos nos atentar a essas questões. Vamos lá. É um dever sagrado interpretar e aplicar o texto de acordo com o seu significado real. Aquilo que o texto de fato quer comunicar. Essa tarefa aparentemente simples na sua execução e na sua responsabilidade do pregador vai se apresentar requerendo cuidados necessários para não fugir do propósito central da pregação, na comunicação da verdade, que é a palavra, amém? Por isso é importante observar os seguintes cuidados. Vamos lá. Estude cuidadosamente o texto. Esforce-se por apanhar o sentido preciso e exato das palavras e frases usadas no texto. Saber e conhecer a língua portuguesa é muito importante.
Dê atenção especial às figuras de linguagem que podem ocorrer no texto ou no contexto, a fim que as conclusões sejam de fato precisas. E a letra B, estude o texto à luz do seu conteúdo imediato. A linha de pensamento em que o texto se encontra, por certo, lançará bastante luz para o entendimento do significado dele, pois é costumeiramente indispensável sua boa compreensão. Queridos, interpretação de texto. Não adianta eu pegar um texto muito bonito, mas que eu não consiga compreender direito, e pior ainda, que eu não consiga passar o conhecimento dele. Então, a minha obrigação, né, como pregador é estudar o texto. Não estude somente um texto com uma única Bíblia. Tenha várias versões de Bíblias. Tenha uma Bíblia comentada que vai te ajudar na compreensão. Às vezes uma palavra que foge do contexto, mas de repente você lê uma versão mais atualizada e você consegue ter uma compreensão maior. Hoje em dia é um facilitador, tem muitos aplicativos de celular, como o YouVersion, que é o que eu uso e eu já propaguei aqui em aula. Esse aplicativo você consegue ver em várias versões a palavra, então o estudo ele fica mais conciso, ele fica mais perpétuo, e quanto mais a gente conhece algo, mais fácil a gente consegue passar esse algo para as outras pessoas. Então isso é importante, além de você estar estudando a palavra, verificando outras versões. Gente, uma dica que eu quero dar aqui para vocês: não tenham vergonha de andar com dicionário. Gente, eu sou muito grata a Deus por ter uma facilidade de ter um dicionário. Mesmo com todo o conhecimento que eu tenho, mesmo tendo tido a oportunidade de estudar, eu gosto de dicionário. Eu gosto de entender o sinônimo da palavra. Às vezes a palavra está escrita de um jeito que eu não estou compreendendo. E não é vergonha, não. Muito pelo contrário, tá? Isso é algo de uma pessoa inteligente que quer entender além do contexto. Então, consulte o dicionário. Poxa, essa palavra que está tão complexa, é um antigo, né? De repente é um texto do Antigo Testamento, não estou conseguindo ter a compreensão. Pega o dicionário, abre, veja a palavra, veja o sinônimo, veja o antônimo da palavra. Isso é um presente, porque a nossa compreensão aumenta, amém? A gente consegue ter mais precisão no que a gente vai falar, mais conhecimento. E vou te dar outra dica aqui, se você não sabe. Você não precisa andar com um dicionário impresso. Existem dicionários online hoje em dia, você digita lá no Google, dicionário online, vai aparecer vários tipos de dicionário com versões atualizadas, e é muito importante que a gente busque esse conhecimento. Tá? Porque na condição de pregador a gente precisa saber o que a gente está falando e não titubear, amém? 1.3, o assunto. Essa é a matéria que será proclamada durante o sermão. O assunto é o conteúdo do sermão, o que quer dizer e provar. A relação do assunto para contexto deve ser clara. O motivo principal que nos leva a escolher um texto está no fato dele expressar ideias que fundamentam um assunto digno de ser compartilhado. Então vamos lá. Por exemplo, nós vamos falar de perdão, né? E a gente pode usar o texto bíblico que fala que o discípulo perguntando para Jesus: quantas vezes eu tenho que perdoar? Aí Jesus fala 70, aí a pessoa fala, né, 70 vezes 7, ou seja, ad eterno, a gente tem que perdoar sempre. O perdão é ato contínuo na nossa vida, a gente não pode perdoar uma vez só, ou 70 vezes 7, ok? Então você vai escolher um texto bíblico que fale sobre perdão. Então o assunto é qual? O assunto é perdão. Então você vai usar esse tema, falando assim: o que Jesus quis dizer aqui com 70 vezes 7? Que o perdão é algo contínuo, que a gente precisa liberar perdão, porque a palavra de Deus diz que obediência gera bênção, e eu não tenho como orar o Pai Nosso se eu não tiver perdoado aquela pessoa, amém? A minha vida vai andar quando eu perdoo, e quando eu libero perdão para a vida da pessoa também. E existem várias características falando de perdão. Então, o texto vai trazer um assunto, amém? Então, o assunto ele tem que ter relevância, e você precisa ter conhecimento de palavra. O que a palavra fala? A palavra fala para eu ser obediente, porque obediência gera bênção. O Senhor fala que a gente precisa perdoar sempre. O Senhor fala que a pessoa pisou no seu calo, você precisa perdoar. O Senhor fala que tudo que nós fazemos de errado, Ele perdoa. E se Ele perdoa, e se eu estou aqui como cópia de Jesus, como imitadora dele, eu também preciso perdoar. Amém? Então, um assunto relevante. Estou tocando num assunto aqui.
Então aqui vai ter a estrutura de um sermão. Eu vou depois compartilhar com vocês para que vocês tenham um entendimento maior, porque visualizando é muito diferente do que somente eu aqui falando. Mas quando você for ter essa aula, provavelmente a gente vai disponibilizar para vocês um modelinho de sermão para que vocês possam acompanhar o passo a passo, ok? Então eu vou ler aqui para vocês, ó, 2.1, introdução. Tem que ter uma introdução. A introdução tem dois objetivos: interessar os ouvintes no assunto e prepará-los para que o entendam. Nessa tarefa, algumas fontes são importantes a ser consideradas. Tópico 1, o texto. Sempre que o significado do texto exigir explanação, essa pode naturalmente construir a introdução. Assim também, quando uma explanação do contexto esclarece o sentido do texto. Então vamos lá, a introdução. Eu vou começar, né? A introdução é o começo. Queridos, graça e paz. Muito boa noite, sejam bem-vindos ao nosso culto, é uma alegria estar aqui com vocês. Gostaria de convidá-los a abrir a palavra em Mateus, aí ver lá o texto que vai falar sobre a questão do perdão. Gente, o tema de hoje é um tema imperdível, é um tema onde muitas pessoas ficam presas e não entendem que a ausência de perdão é uma prisão espiritual, e hoje nós vamos romper em nome de Jesus. E aí você já começa a orar para que as barreiras caiam, para que os corações fiquem, corações estejam abertos para ouvir aquela palavra, que os corações sejam convertidos à verdade, né? Que o Senhor venha tirar toda mentira da nossa mente, tudo que o inimigo construiu de errado, que naquele momento a gente possa prestar atenção na palavra, possa ter a palavra, e pode ser assim a sua introdução. Hoje a gente vai falar de um tema que é muito recorrente, né? Que é o perdão. Né? Como é que funciona essa questão do perdão? Se eu não perdoo, tudo bem? Eu tenho que pedir perdão para a pessoa? E se a pessoa que eu preciso pedir perdão morreu? Como que eu faço? Entende? Então você vai chamar a atenção da pessoa na questão da introdução, trazendo que a palavra de hoje é uma palavra que vai transformar a sua vida, se você continuar em obediência e entender os mandamentos do Senhor, amém? Então, o texto, sempre que o significado do texto exigir explanação, já li, né? Pode ser naturalmente construir a introdução, o texto vai ser o texto bíblico, o assunto, como a gente já falou aqui, que pode ser o perdão, a ocasião. Se o sermão se refere a algum fato marcante, pode-se fazer considerações a respeito deste, mostrando em relação ao fato para o assunto, ressaltando a importância da mensagem. Então, essa é a ocasião. Vamos supor que eu esteja falando de perdão no final do ano. É uma ocasião onde as famílias vão estar reunidas. É uma ocasião que aquele tio lá, que você não gosta muito, vai estar na ceia. Então, é uma ocasião específica onde a gente chama a atenção. Gente, é final de ano. É tempo de você se consertar com as pessoas, amém? Na verdade, o tempo todo a gente precisa se consertar. Mas existe uma ocasião específica, aproveita dessa ocasião, amém? Vamos lá. Argumentação é um conjunto de fatos, de ideias, de provas ou de argumentos arrolados pelo pregador como resposta à proposta, discussão contida no sermão. A homilética ela é a parte responsável pelo desenvolvimento do conteúdo. Nela estão os argumentos e a razão de ser o próprio sermão. Essa parte do seu desenvolvimento sempre apresenta um plano organizado por pontos, subpontos, para uma melhor elaboração, coordenação da verdade, que se tornar conhecida e assimilada. Por exemplo, quando eu vou escrever um sermão, eu tento imitar um pouquinho o apóstolo Mizinho, porque quando você ouve, por exemplo, assim, o Mizinho sempre falava assim, nosso apóstolo: queridos, hoje eu vou ministrar para vocês uma palavra, e essa palavra tem 4 pontos, então você já sabe mais ou menos o tempo de duração da palavra, né, antes que chegue no final, antes que chegue na conclusão. Então você já sabe que você vai ter que anotar no seu caderno 4 pontos que são importantes dessa palavra. Então é aí que entra a nossa inteligência, né? Mas eu copiei isso dele porque eu acho que isso é um facilitador para que a pessoa tenha uma antecipação do que vai acontecer diante do sermão. Porque existem pessoas também que são ansiosas, então você vai antecipando as coisas. E aí a pessoa acaba se acalmando, prestando atenção, e isso acaba chamando a atenção das pessoas. Então isso aí eu faço uma copiazinha do apóstolo Mizinho em alguns sermões que eu escrevo. Eu gosto de colocar, olha, tem 3 tópicos, tem 4 tópicos, tem 5, porque aí a pessoa já consegue entender que o teu sermão é legal, que o teu sermão tem conteúdo, que você pensou, que você estudou, né? Para mim é um facilitador. Eu entendo isso no meu ponto de vista, né? Ainda mais sendo o meu apóstolo,
né? No meu ponto de vista, assim, é uma estratégia do céu, porque você já fica esperando o próximo. Poxa, falou de um, e agora como é que vai falar do outro? Já vou esperando o próximo. Então é por isso que para mim é importante fazer desse jeito. E a argumentação também podem ser os versículos sub, né? Por exemplo, eu usei a questão de Mateus falando da questão do perdão, né? Dos 70 vezes 7. Mas e aí, se eu não obedecer? Então a gente pode usar a questão do Pai Nosso, que fala, né? Perdoa as nossas ofensas, assim como eu estou perdoando aquele que me ofendeu. Então, se eu não perdoo, eu não posso usar o Pai Nosso. Não posso orar o Pai Nosso, não é? E o Pai Nosso foi uma oração que Jesus ensinou. Eu não posso estar longe do Pai Nosso. Não posso estar longe de ter acesso a essa oração, porque é uma oração importante. Agora, se eu não perdoo, eu não posso fazer uso do Pai Nosso. A palavra de Deus fala que a gente precisa ser o quê? Obediente. A obediência gera bênção. Então, assim, eu tenho uma argumentação para o meu assunto. Além do versículo-chave, que toda palavra precisa ter um versículo-chave, eu tenho também a argumentação do meu assunto. Entendeu? Então, vamos lá. Aí, por fim, tem a conclusão. A conclusão é o desfecho, queridos. Hoje é dia de romper. Então, hoje você entendeu que perdão não é um sentimento, que perdão é uma decisão. E hoje é o dia de você decidir. Hoje você decide perdoar as pessoas, você decide que a sua vida seja dirigida pelo Espírito Santo, porque não há como a gente viver em desarmonia com as pessoas e querer ter harmonia com Deus. Então, você vai concluir, né, a sua ministração dessa forma, né? Essa é uma forma que eu tô criando aqui para trazer um pouco de entendimento. E no final também aqui eles sugerem que a gente faça o apelo, né? Que o apelo é falando, querido, se hoje é o teu primeiro dia aqui na igreja, se você ainda não teve a oportunidade de conhecer Jesus, né? Entender que ele é o seu único e suficiente Salvador, né? Hoje é o momento. E aí você faz o apelo, né, de acordo também com a palavra, faz o apelo. E aí aqui, para finalizar essa nossa primeira aula, que não é uma aula prática, é uma aula só para que a gente tenha uma ideia e tire da mente esse medo que a gente tem da homilética, vamos lá. Tem 3 conselhos práticos para os pregadores. Então, primeiro, seja sincero e verdadeiro. Toda boa pregação precisa de um versículo que a credibilize, que tenha crédito, que gere na pessoa uma expectativa. Tipo, poxa, esse tema deve ser muito bacana. O pregador é aquele que dá credibilidade no sermão pregado. Quando o ouvinte observa a verdade e sinceridade na vida de quem está pregando, a mensagem é absorvida com mais credibilidade. O pregador é sabedor que a palavra de Deus é viva e eficaz dentro dessa percepção e que sua responsabilidade como dentro do conteúdo da pregação aumenta, pois a primeira prova do ouvinte é saber se a proclamação do evangelho já fez efeito na vida daquele que está proclamando. Então, eu não posso falar do que eu não vivo. Eu não posso pregar uma coisa e fazer outra. Eu não posso estar lá em cima como pregador querendo falar de perdão e de bronca com a minha irmãzinha ali do lado. Então a gente precisa entender que a gente precisa ser sincero. E quanto mais sincero você é quando você vai pregar, mais verdadeiro fica aquela palavra. Amém? E Deus não vai te dar algo que não seja uma verdade na sua vida. Amém? Deus sempre vai trazer coisas para nós. Geralmente, antes de nós ministrarmos uma palavra, nós somos ministrados. Amém? É assim que funciona. Vamos lá. Aqui tá assim, conheça a língua portuguesa. Gente, é muito importante que nós, como oradores, busquemos realmente conhecer a língua portuguesa. Por isso que eu falo para vocês, só um minuto. O quão importante é buscar o dicionário. O dicionário não é nenhuma vergonha, né? Você não sabe o que você vai falar, tá uma palavra difícil lá, converte, né? Converte a palavra, certo? Para que você tenha entendimento e para que você passe esse entendimento também para as pessoas. Então, conhecer a língua portuguesa é o básico, né? Hoje em dia nós temos um facilitador de corretor de textos quando você está digitando seu texto no computador, né? Então, assim, tem muitas técnicas para que você consiga escrever um sermão de acordo com a nossa língua portuguesa. Eu sei que nem todas as pessoas têm oportunidade de estudar, né? Mas hoje nós temos muitos facilitadores que nos ajudam nesses processos aí. Amém? 3.3. Conheça técnicas específicas de comunicação. Ao comunicar uma mensagem, o pregador precisa estar atento a alguns fatores técnicos que ajudam muito na boa comunicação. Saber estar com uma roupa adequada, certo? Eu não posso ir lá pregar
com um vestido curto, aparecendo mais que não deve, ou com um decote, ok? Tenta ser o mais neutro possível, amém? Estou falando para as mulheres, né? Os homens também, com uma calça muito justa, ou uma camisa muito justa, nada que chame atenção, queridos. O que tem que chamar atenção é Jesus, amém? Através da palavra que nós vamos dirigir às pessoas. É isso que precisa chamar atenção. Aqui também está escrito que ter boa entonação, prestar atenção. Eu falo que a gente tem que fazer um exercício. Pregar para o espelho. Antes de você pregar para uma pessoa, antes de você fazer a sua homilética, pega o espelho. Hoje em dia não precisa nem ser espelho. Hoje em dia você pode gravar pelo seu celular. Você tem um facilitador, né? Grava pelo celular, vê como é que fica, vê se você fica repetindo muito alguma palavrinha ou outra. Eu tenho mania de né. Gente, o né me persegue. Então, assim, quando eu vou pensar em gravar alguma coisa, eu já fico pensando eu geralmente escrevo, seja para cá, ou seja para qualquer outro assunto que eu tenha que gravar algo, gravar um vídeo, eu tento escrever e seguir. Eu não vou decorar, né? Hoje em dia, gente, vou falar uma coisa para vocês. Tem até teleprompter, né, que é um aplicativinho do celular, que você coloca no celular o seu texto. Então, assim, você vai gravando e você vai lendo tudo que você escreveu, né? Hoje é um super facilitador, mas antigamente não tinha. E também o interessante é que o Espírito Santo venha te usar para fluir, porque também não é legal uma pessoa que está pregando e tá, sei lá, com medo, ou está numa expectativa assim, e fica assim com o caderninho, lendo vírgula por vírgula, também não é legal. Sabe por quê? Porque é o Espírito Santo que vai te dirigir, não é a gente que faz. Enquanto a gente não entender que o rema vem do céu, né, que a inspiração daquele texto vem de Deus, a gente fica muito preso ao texto. Eu lembro uma vez que eu fui pregar alguma coisa e eu mandei, eu acho que eu mandei para o apóstolo Mizinho, né? Ele falou assim, ficou muito bom, mas não era você. Eu falei, meu Deus. Ele falou, não era você, porque você não estava falando com simplicidade, você não estava gesticulando assim, ó, igual eu fico gesticulando, igual uma boa italiana. Ele falou assim, não era você estava muito presa ao texto. E aí eu aprendi que a minha melhor estratégia é escrever alguns tópicos, e em cima dos tópicos eu vou trabalhando e vou deixando o Senhor me usar. Amém? Então, seja você, além de tudo. Aqui fala boa dicção, pode usar o microfone, se expressar com gestos, né, igual eu faço, mas isso é uma coisa natural, não fico buscando. Se você não é assim, nem faça, né? Eu sou, né, falo com as mãos quase, praticamente falo com as mãos. Número 4, não se esqueça da vida devocional. Como eu falei, a gente precisa viver as coisas com Deus para a gente conseguir escrever sermão, para a gente conseguir, na verdade, ter conteúdo. Por isso que a gente cobra de vocês o devocional na escola de líderes. Por quê? Porque vocês já vão praticando devocional, porque vocês já vão tendo uma vida com Deus. Então, na hora de você escrever a sua homilética, não vai ser um problema, porque você já vai estar apto, porque você já tem praticado isso desde o primeiro módulo, fazendo devocional. Faz devocional no módulo 1, no módulo 2 eu lembro que é o de Mateus, no terceiro eu sei que é o João. Mas por que a gente põe para vocês fazerem devocional? Para que vocês comecem a ter experiências de vida com Deus, para que na hora que chegar aqui, ó, que é na homilética, na hora da aprovação perpétua da escola de líderes, você esteja apto e você não tenha tanta dúvida. Amém? Concluindo, a homilética contribui de forma significativa no cumprimento do ID. E a arte de pregar sermões, mas para desenvolver um bom sermão é necessário ter uma vida devocional, que é a fonte inspiradora de todo bom pregador da palavra. Queridos, nós temos uma segunda aula sobre homilética. Eu espero verdadeiramente que você seja impactado com essa aula, que você tenha conseguido absorver e tido entendimento. Vou mandar um mini sermão para vocês acompanharem na hora que a gente fala da estrutura do sermão, que é importante, tá bom? Mas o mais importante é a sua vida com Deus. O mais importante é a estratégia que Deus vai trazer para que você consiga passar para as outras pessoas. O mais importante é o seu engajamento. Sabe o que é mais importante? Você está aqui, ó, na penúltima aula do módulo 3. Isso quer dizer para Deus que o teu coração está disponível, que o teu tempo está disponível, que ele tem sido prioridade na sua vida. Amém? Isso é o mais importante. Eu tenho certeza que Deus vai usar vocês poderosamente nessa homilética. Amém? Deus abençoe vocês e até a próxima aula.
Tchau!